Bem-vindos ao Enfoque AD Reolon, o podcast que traz mensagens espirituais e inspiradoras. Direto da Assembleia de Deus Reolon, sou Isaías Fernandes e neste podcast mergulharemos nas Escrituras, compartilharemos reflexões e exploraremos a fé cristã. Junte-se a nós a cada semana, enquanto buscamos uma compreensão mais profunda da Palavra de Deus e cultivamos uma comunhão espiritual mais próxima. Muito boa noite a todos. Nós queremos então saudar todos com a paz do Senhor. Estamos aqui para dar mais início em mais uma edição do podcast Enfoque AD Reolon. Esse programa de todas as quarta-feiras, cujo tem trazido a palavra de Deus aos nossos lares, dos irmãos, dos amigos. E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para discorrer mais um assunto. Nosso podcast ele tem a direção e supervisão do nosso pastor Jonas Ruff, nosso pastor da AD Reolon. Lembrando que a nossa igreja ela fica localizada na Avenida Ângela Escola, número 100, onde os cultos é quartas, quintas, sábados e domingo, às 9 às 19 horas. O nosso assunto de hoje é o homem como sacerdote do lar. E nós desafiamos aqui para trazer esse assunto, irmão Heleno, que já está conosco aqui, irmão Heleno Pedroso, e a esposa, Elisandra Pedroso, Amém. Então, fiquem à vontade aí, em nome de Jesus. E você que está nos ouvindo aí, interaja conosco. Pode mandar sua pergunta, seus questionamentos, que o irmão Heleno está pronto para responder aqui, tá? O irmão depois vai se apresentar, vai dizer algumas das suas formações, Bastante culto, como diz, Graças a Deus por isso. E é uma honra tê-los aqui conosco nessa noite, O pastor Jonas disse, tu convida o Helena, pelo amor de Deus, Então, nós vamos iniciando esse podcast, lembrando também que eu quero trazer aqui um pedido de perdão aos nossos ouvintes, que na quarta passada nós não pudemos fazer o programa devido à nossa convidada ter contraído Covid, Ela passou mal na quarta-feira lá na empresa, e aí ela fez o teste e deu positivo, Então ela pediu excusa, aí então a gente não pôde estar aqui, porque daí sem o convidado não tem andamento, Sim. Então vamos à frente, pedir para o irmão Heleno se apresentar aí, para os nossos amigos internautas, os 20 aí. Amém. Seja bem-vindo, irmão Heleno. Amém, obrigado, irmão Isaías, A paz do Senhor ao irmão, Amém. Aos nossos queridos irmãos que estão aí na técnica de som, nos ajudando. O Antenor e o Eliezer. Isso. Nosso abraço também a cada um dos nossos irmãos que estão acompanhando essa programação, Fico feliz, honrado pelo convite do irmão, extensivo com o pastor Jonas também, nosso amigo, Isso, pessoal, E pela alegria de ter comigo também a minha esposa aqui para nós juntos. Trabalham junto, Exato, Trabalhamos juntos nesse ministério, na obra do Senhor, Então, e discutir sobre esse tema tão importante, sobre um tema dentro do assunto família, irmão Isaías. Isso. Nós trabalharmos o homem como sacerdote no lar. Esse mês nós pegamos o mês de março, como é o mês, a gente dá um nome para o mês, mês da mulher. A Sim. gente iniciou aqui com uma irmã falando sobre a mulher virtuosa. A irmã que não veio devido à Covid, ela ia falar sobre a saúde da mulher e os cuidados, Perfeito. E o senhor entrando hoje com o homem na família. E na próxima quarta vamos fechar o mês de março com o departamento de família, Irmão Que bênção. Jair e irmã Lúbia, do Vila Mares, foram desafiados a trazer a palavra para nós também, A irmã, se apresente aí também, em nome de Jesus, Gostaria de saudar também a todos com a paz do Senhor, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, Tá aqui conhecendo o irmão. Eu não conheci o irmão Isaías, mas é um prazer estar aqui com o irmão e creio que Deus tem algo para nós nessa noite, mais uma vez. Antes de nós entrarmos no assunto em si, o irmão Heleno nos falou que ia trazer um livro. O irmão também é escritor, Exato. E ele trouxe aqui um exemplar do livro O Homem de Valor. Tá? Esse livro ele quer dar de todo o coração essa noite, Então você que vai entrar na live aí, você vai assistir, vai curtir, vai comentar e botar embaixo eu quero.
Depois vai ser feito o sorteio, né? Vamos Amém. entregar esse livro aí, assinado pelo irmão, né? Em nome de Jesus, né? Amém. Vamos lá então, irmão Heleno. Pronto para essa noite Vamos lá. de palavra aí, né? Entrando no assunto, então, sobre o sacerdote do lar. Eu sempre, depois, desde quando a gente se batizou e a gente é obreiro, sempre ouviu essa frase: o homem como sacerdote do lar. É verdade. De onde que vem essa expressão? Pois é, interessante, né, sua pergunta, né, irmão Isaías, porque se a gente for olhar assim do ponto de vista bíblico, a gente não vai encontrar um versículo bíblico que diga, o homem é o sacerdote do lar. Não vai encontrar isso na Bíblia, né? Mas, de fato, quando a gente compara as funções que um sacerdote exercia, sobretudo na velha aliança, né, na aliança mosaica, e a gente compara com as funções do homem no lar, né, do homem temente a Deus, a gente percebe que há de fato uma convergência, né? É muito comum, nós vemos os cristãos reduzirem a função do sacerdote levítico, né, do sacerdócio aarônico, apenas o ministério de sacrificar animais, né, com o propósito de expiação dos pecados. Só que a função do sacerdote em si, ela era muito mais ampla do que isso. Por exemplo, a primeira coisa que nós vemos na Bíblia é que o sacerdote deveria consagrar-se ao Senhor. Né? Interessante, né? Ele fazia um pacto de dedicação exclusiva, né? Total ao Senhor. Isso já nos fala de uma função do homem, enquanto líder do lar, dele consagrar-se ao Senhor, né? O sacerdote também precisava, sim, dentro do seu ofício, apresentar ofertas ao Senhor, tanto ofertas de expiação pelos pecados, quanto ofertas de ações de graças. O homem, enquanto líder da família, deve ser também o primeiro a apresentar uma ação de graças, a liderar a família nessa celebração e adoração ao Senhor, como também deve ser o primeiro na intercessão, né, pelos seus familiares, né? Então isso também a gente encontra uma correspondência, né? Além disso, a Bíblia nos fala que o sacerdote da antiga aliança, ele tinha uma função até que hoje a gente confunde com a função do médico, porque era ele que examinava os leprosos, por exemplo, a identificar se era ou não, né, uma lepra. Então ele tinha que ter essa visão da saúde. O homem também no lar, muitas vezes, é aquele que vai tomar a decisão se o caso é um caso para levar para o médico, se é um caso para orar e confiar no Senhor, se é um caso mais grave ou não. É essa função também do homem de ser este fiel da balança no lar. Só que as funções do sacerdote iam mais além disso. A Bíblia fala que ele era, inclusive, responsável por fazer perícias em casas. Ele tinha que ir em casas que estavam atacadas por lepra, ele tinha que examinar objetos que poderiam estar atacados ou não por lepra, né? Tudo isso havia essa função. Vamos colocar aqui. Isso. Ao vivo é assim, viu, irmãos? Ao vivo é mais divertido, né? Então, ele tinha essa visão, inclusive a Bíblia fala que ele tinha que avaliar imóveis. Quando alguém trazia imóveis ou outros bens para dedicar ao Senhor, era o sacerdote que precificava isso, né? Isso também fala da visão do homem, de ter uma visão de gestão no lar, né? De ser o responsável pela administração, por exame de bens ou não. Também é a função do homem. Tem mais. A Bíblia diz que o sacerdote era responsável por exercer juízo. Até quando havia uma questão conjugal, né, uma questão de ciúmes entre marido e mulher, para determinar se havia ou não uma traição, era o sacerdote que tinha que decidir isso. No lar, o homem também muitas vezes tem que exercer o papel de mediador de conflitos no lar. Tem que ser aquele que vai estabelecer a justiça, né? Então, realmente, mais uma função do homem. Uma outra função do sacerdote que é pouco conhecida, mas que Deuteronômio 20, versículo 2 nos fala, é que a função também dele, no momento de crise nacional, no momento em que o país estivesse em guerra, era o sacerdote que deveria se colocar diante do povo e fazer um discurso de guerra. Ou seja, isso fala da liderança em tempos de crise. É uma outra função do homem. Nós vemos que o homem deve ser aquele que fornece
né, a liderança na crise. Provérbios 24:10 nos fala disso. Isso. Né? Que se te mostrares frouxo no dia da angústia, né? É um versículo bem conhecido, bem né? conhecido. Quão pequena será a tua força, né? Então, é mais uma função do sacerdote que a gente percebe essa correspondência com a função do líder no lar que Deus deu ao homem, né? Tem mais uma coisa que eu acho bastante interessante, é que a Bíblia fala que o sacerdote, ele devia ser um exemplo até no momento dele viver o luto. Ele tinha que ser um exemplo para toda a nação. Por que isso? Ele devia mostrar uma posição de segurança, de tranquilidade, nesses momentos de mais crise. Isso também fala para o homem como exemplo do lar, como aquele que deve inspirar, de ser o exemplo a ser seguido, né? Claro, tem outras funções: fornecer orientação, comunicar a vontade divina, inspirar respeito, que eu acho muito forte, né? Exatamente. Servir de inspiração, e aí por aí vai, né? São muitas funções. O homem no lar, ele também exerce isso. Às vezes ele é o médico, ele é o engenheiro, é o consertador de coisas, né? É o líder, é o pastor da família. Ainda ontem eu estava exercendo meu sacerdócio sentado numa pia lá. Também é a função. Tive que mexer lá e desentupir, e a condomínio tem que passar por... Deu uma confusão, né? Mas vencer uma luta, né? Faz parte da missão, né? Eu vejo também, mano, se tu me permite fazer um questionamento sobre a função do sacerdote e das obrigações que ele, ali em Levítico 6, né, que fala sobre... Sim. Se tu quer ler o texto ali. Tem um texto também que foi citado para ti, né? 1 Timóteo, quer ler ele, né? Podemos ler. Depois vamos ler, se a irmã puder achar para nós, Levítico 6, 10, 13, vai dar um exemplo sobre as funções que ele tinha que fazer, né? Okay. Para ele manter o fogo aceso, tinha algumas qualificações ali, e isso cabe para nós hoje com essas funções do... Não está no roteiro, mas... Perfeito. É uma pergunta se o sacerdote ora, né? Levítico 6... 10, 13. 10, 13. Pode ler, amor. 10, 13? Isso. E o sacerdote vestirá sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Perfeito. Aí nós temos um exemplo, né, da dedicação que o sacerdote precisava ter no exercício das suas funções. Isso. Né? Embora ali fosse um exercício ritual, né, com meio de funções de sacrifícios, hoje a gente tem um sacerdócio espiritual. Né? Porém, a missão de líder, de ser aquele que vai inspirar a família, de estar na frente e levá-los naquela direção, permanece para o caso do homem. Né? Eu até entendo que nós precisamos relançar a campanha que o apóstolo Paulo lançou em 1 Coríntios 14:35 para as irmãs, a campanha do pergunte ao seu marido em casa. Né? O apóstolo Paulo diz que quando as irmãs tiverem dúvidas, é para perguntar ao seu marido em casa. Né? Não fiz essa campanha, irmãos aí, pergunte ao seu marido. Por quê? Porque é função dele responder. É função dele saber. Se ele não sabe a resposta, vai orar, vai ler a Bíblia, vai buscar, porque cabe a ele, enquanto sacerdote do lar, fornecer essa orientação, fornecer essa direção para a família, fornecer esse esclarecimento e ser o exemplo. Né? Ser o exemplo a ser seguido, ser aquele que vai inspirar outros a irem após dele, tanto na questão da devoção, né, no cuidado com o ensino, né, com a palavra de Deus, quanto, como o irmão colocou muito bem, né, com a comparação do fogo, né? A dedicação à oração, né? A intensidade, o fervor espiritual na busca devocional ao Senhor, sem dúvida, é função do homem enquanto sacerdote do lar. Vamos mandar um alô para quem está nos assistindo. O senhor botou ali, Antônio Pedroso, estamos aqui na escuta, Deus abençoe vocês. Belchior de Carli está assistindo, já está no sorteio, tá, irmão? Belchior também de Carli.
Josias Janaína Celau. Paz do Senhor, queridos irmãos. Quero, ela botou ali, eu quero. Aí tem o WhatsApp, tá? Então já está concorrendo. E a Giovana Trombini Furquim também está nos assistindo. Além do livro, irmão Heleno Pedroso, irmão, temos uma Bíblia aqui de estudo do expositor, aquela Bíblia do Jim Swagger, né? Isso. Eu quero doar ela, porque eu tenho 3 em casa. Foi dado uma no setor por membro da família, né? Então dá para todo mundo na igreja, que não pegou uma, né? Então eu quero doar essa Bíblia. Como que nós vamos proceder? Da mesma forma, a partir desse podcast de hoje, só que daí você bota ali, eu quero a Bíblia, tá? Para não confundir o livro e a Bíblia. Então você bota ali, eu quero a Bíblia. De hoje até o próximo podcast da Bibliologia, que vai falar só sobre Bíblia. Tem um irmão que é perito nessa área aí, um teólogo, né? Então ele vai vir explicar sobre traduções, versões, por que tem o vermelho ali, enfim, ele é entendido de Bíblia e vai vir explicar isso para... Eu acho que eu conheço ele. Que tu está pensando mesmo, né? Ele faz parte do MISPA lá, do setor lá, né? Sim. Então, você compartilha aí e aí nós vamos sortear essa Bíblia no dia do podcast da Bibliologia, tá? Então a Bíblia está aqui, também vai ser doada essa Bíblia, tá? Eu desafiei meus colegas lá da guerra, eu mostrei a Bíblia numa reunião, se vocês querem a Bíblia, vocês entrem no podcast, né? Então tá, dado o recado, nós seguimos com as perguntas. O livro vai sortear hoje, certo? O livro nós vamos sortear hoje. O livro você vai botar ali, só bota eu quero, que daí é o livro que está sendo concorrido, né? Temos que entregar esse livro hoje, né, irmão Heleno? É um livro muito bom, eu li ele, né? Vamos fazer uma pergunta, então. Como o homem pode demonstrar o caráter do sacerdócio no cuidado da esposa? Essa é boa, hein? Boa. Essa é boa. Cuidado Tem com um a microfone que está fraco. No cuidado com a esposa. Bom, em primeiro lugar, a palavra sacerdote, o sentido dela etimológico mesmo da palavra, é sacrificador. Até porque tem a ver com essa função que ele exercia, né, de sacrificar animais para o Senhor. Só que, para nós hoje, né, esse sentido de sacerdote enquanto sacrificador é aquele que faz sacrifícios voluntários, né, em favor, né, da sua família e, sobretudo, em favor também Continua? Ele vai trocar para nós aqui. Sim, eu achei que já tinha acabado. Vamos seguindo isso, né? Aquele que faz sacrifícios, né, em favor também das suas famílias. Tu pode ler para nós, amor, por favor, Efésios 5. Isso. Nosso um pouco mais também. Aqui se fala na pergunta e se dá a resposta na Bíblia, né? Isso. 5:25. Isso. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Pai, isso é difícil, irmão Pedro. Pois é. Não, Heleno, pelo amor de Deus. A régua é alta, né? E a palavra de Deus, qual é que é o propósito? É que eu devo amar a minha esposa assim como Cristo amou a igreja. Aí eu fico pensando, Jesus, Cristo morreu pela igreja? Exato. E nós devemos estar dispostos a, se necessário for, né, morrer pela esposa. Né? Claro que o sacrifício vai também dessas pequenas coisas, né, irmão Isaías? Por exemplo, algo que é urgente que se fale entre o povo de Deus. Né? Porque o nível de divórcios que tem acontecido, o nível de casos de adultério, está chegando a níveis alarmantes. Então, a primeira coisa que nós precisamos falar enquanto homem sacrificador. O homem, enquanto marido, enquanto esposo, precisa sacrificar os seus desejos. Precisa sacrificar, ter consciência disso. Ele precisa recusar-se a ser atraído por outras mulheres. Quando ele fez um voto diante de Deus, do pastor, das testemunhas, os votos matrimoniais, para toda a vida, até que a morte os separe, ele estava falando sério ali. Sério? Precisa levar isso a sério, né? A Bíblia, quando usa aquele termo homem de uma só mulher, é isso mesmo, é o homem devotado a uma só mulher. É sério isso, né? E é urgente que se fale sobre isso, né? Essa renúncia, esse sacrifício deve começar na mente. Então, meu irmão, não revolva pensamentos impuros, não dê ocasião à carne. O patriarca Jó chega a dizer em Jó 31 primeiro,
que ele fez um concerto com seus olhos, que ele não colocaria os seus olhos numa virgem, ele usa o termo, né? Que seria uma mulher desimpedida, uma mulher jovem, né? Esse é o termo. Ele fez um sacrifício dos seus desejos, dos seus impulsos carnais. O homem, enquanto sacrificador, precisa fazer essa decisão consciente. No trato com a esposa, isso é importantíssimo. Além disso, precisa sacrificar o seu tempo. Sim, porque todos nós temos correria, todos nós temos responsabilidades, demandas do trabalho, da família, do ministério. Mas nós precisamos sim sacrificar o nosso tempo, se é que dá para dizer isso como um sacrifício, não como um investimento, em favor da esposa. Dar prioridade a ela, dar atenção a ela, dar tempo a ela e, mais, tratá-la de forma digna. Nada, absolutamente nada justifica um homem tratar a sua esposa de forma rude. Pode ler para nós, amor, Colossenses 3,19, nos fala algo sobre essa questão do tratamento, que deve ser um tratamento ordeiro, né? Um tratamento amoroso com a esposa. Esse tempo que deve ser um tempo dedicado com amor. Com amor. Enquanto a irmã acha ali, eu vou fazer 51 anos. E desses 51 de idade, eu tenho vou fazer 26 de casamento. Ano passado a gente fez bodas de prata. Não foi uma coisa lá muito chique, mas escolhemos um dia para nós sair, eu e ela, né? Temos 3 filhos, né? Tenho com 24, com 19 e um nenenzinho com 4 anos, né? E toda a data do Dia da Mulher eu não dei, mas eu dei agora na Páscoa. Eu comprei, da empresa abriu uma feira lá de chocolate e ela é chocolatra, né? Falando baixinho, né? Eu comprei uma cesta de chocolate. E meus colegas disseram, mas tu vai comer tudo isso? Não, isso aqui é para minha esposa. O cara disse, E todas as datas, que nem o aniversário dela, eu dou flores, né? Perfeito. Ligo para a floricultura, ela trabalha com a irmã Lourdes Otti ali no ponto certo. Eu mando lá dar surpresa para ela no trabalho, quase morre do coração, né? Quando eu faço isso, né? Então precisa de homens fazer isso também, né? Exato. Com urgência, né? Isso é um investimento no relacionamento, irmãos. Investimento. Né? A mulher sabe valorizar isso. O irmão não perdeu aquela coisa dos primeiros encontros, né? Isso, né? Porque eu acho legal isso aí também. O Heleno também sempre faz esse tipo de surpresa, né? E quando eu trabalhava, que eu recebia também, as minhas colegas ficavam admiradas. Tipo, tinha datas que eu nem me dava por conta, elas diziam, já ganhou outras flores hoje, sabe? Então, tipo, a gente percebe que a gente fica com vergonha, claro, mas não vergonha de receber, né? Mas, tipo, porque os outros estão vendo. Então, na verdade, é uma coisa legal no começo, mas quando não se perde isso, depois de tanto tempo que o irmão, né, tem a esposa, isso ainda eu acho que é mais prazeroso do que no começo, né? Eu só não dei um ano, que foi o ano que eu fui demitido, eu estava triste, estava ruim, e o seu esposo foi lá dar uma palestra para nós no café com homens lá, me alegrou no sábado, porque nós casamos dia 18 de julho, então eu peguei essa data junto com o meu aniversário. Eu faço dia 16 e casamos dia 18. Já para não esquecer a data, é um presente duplo. Muito bem. Daí na empresa, a gente, na segunda-feira, eles fizeram uma homenagem aos aniversariantes do mês e apareceu meu nome lá, né? Como aniversariante do mês. Aí eles deram a palavra e eu disse assim, eu agradeço a Deus, porque é o meu aniversário e aniversário de casamento. Eu estava foi agora, o ano passado, botas de prata, né? Aí eu disse, eu estou fazendo 25 anos com a minha esposa, os caras deram risada. Aí um gritou lá, com a mesma mulher? Não, vai ser com outro, né? Eles acham uma coisa absurda, né? Sim. Então, o tratamento, como o sacerdote faz isso, né? Quando com amor verdadeiro é para ser a regra. A regra deveria ser essa, né? Sem dúvida. Então, quem não estiver ouvindo aí dos homens, dê chocolate, mande flores, cumpra o seu papel. Tá válido, tá válido, né? Isso. Pode ler o versículo. Colossenses 3,19, né? Isso. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Olha aí. Olha que interessante isso. Forte isso. O apóstolo não nos dá nenhuma demonstração de que se essa mulher deu ou não motivos para que ele viesse a se irritar. Ele não fala disso. Ele só diz uma coisa: não te irrita. Simples assim.
né? O que ele está falando? Justamente essa questão do tratamento. O tratamento com a mulher jamais deve ser rude, né? O homem precisa entender a sensibilidade da mulher, que é muito mais saliente do que no caso, né, do homem, né? Além de toda essa questão da própria condição da mulher já voltada para uma maior sensibilidade, a mulher, toda mulher passa por momentos em que essa sensibilidade vai ser ainda maior, né? Momentos de crises, momentos de perda, né? O esposo precisa ter essa sensibilidade. Mensalmente a mulher passa por um período natural, né, do próprio corpo, né, da própria higiene do corpo, que é o ciclo menstrual, que vai fazer com que ela fique também mais sensível, né? E aí é importante que o homem tenha essa sensibilidade, né? Quando a gente considera a vida da mulher como um todo, também existe o período complicado da menopausa, onde a sensibilidade pode também ficar, e normalmente fica, né, mais saliente. De novo, é a função do homem sacrificador, né, do homem que se sacrifica em função da sua esposa, né, tendo sensibilidade para entender a sensibilidade dela, né. Interessante isso. E a gente pode levar também essa questão do homem enquanto sacrificador, né, no trato com a esposa, que era a pergunta do irmão, né? Para a questão dos interesses, né? Inclusive no tocante à obra. Hoje em dia a gente vê muita questão, né, muitas vezes, homens que são excelentes ministros do Evangelho, mas estão deixando a família para trás. E, à luz da Bíblia, o homem enquanto sacrificador, ele não deve avançar ministerialmente sozinho. Ele precisa avançar, sobretudo, com a aquiescência, o apoio da sua esposa. O texto que o irmão havia selecionado para nós ler, 1 Timóteo 5:8, diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Veja bem, Então, é preciso sacrificar-se, né, em favor da sua esposa, né? Inclusive, se for o caso de sacrificar-se ministerialmente, se ela não está disposta, ore, espere o momento de Deus, espere que Deus trabalhe no coração dela para que você possa avançar ministerialmente, mas com o apoio da esposa, com a solidariedade da esposa. Isso é imprescindível no tocante ao homem ser sacrificador. Tu sabe que eu estava, logo que eu vim para cá, a gente fica com medo assim do obreiro cobrar muito a gente no trabalho. Sim. Na obra, né? Na obra em si, né? Tanto Caxias como qualquer outra cidade, os cultos são os mesmos dias, terça, quarta, quinta, depois vem sábado, algumas igrejas têm sexta, outras têm sábado, e eu peguei todos esses dias para ir pro culto. Ia sozinho, às vezes ela ia, às vezes não ia, e a gente tinha os dois pia pequenos. Teve uma época que ela disse assim para mim: ô homem, para um pouco, eu preciso de você um dia em casa. Sim. Eu preciso que tu cuide do filho, eu preciso fazer uma janta, eu preciso estender uma roupa. Ela pedindo para mim diminuir a minha ida para os cultos. Ela disse: eu não estou pedindo para te parar dentro da igreja, mas tu não acha que é muito culto para te ir, me deixar sozinho? Aí eu tive que me coordenar de novo e me programar. Exato. Então, hoje na quarta-feira eu tenho podcast, na quinta eu vou do culto, não vou todos os dias também. Sim. E daí eu trabalho também, né? E às vezes o patrão lá, por ter uma demanda muito grande, eu estou fazendo algumas horinhas a mais, né? Claro. Então eu disse pro pastor Jonas lá: eu estou dando uma reduzida no culto, mas não estou desviado, né? Então que tem que ter um certo cuidado, né? Exato. Com a família, né? É preciso ter equilíbrio, Equilíbrio, né? né? E a questão das prioridades também. Prioridades, né? né? O que é prioridade? Deus é prioridade, sem dúvida. Mas agora, há quem diga: não, a prioridade é Deus e a sua obra. Não. Não. É a família. É a família primeiro. Primeiro a família. Primeiro a família. Esse texto de 1 Timóteo está muito claro isso. É isso. Né? Em primeira família, depois vem a obra, né? O homem precisa sacrificar-se assim. E se a Bíblia diz que a gente tem que dar a vida pela esposa, quanto mais sacrificar-se num tocante à questão ministerial, né? A questão de serviço, né? A gente pode ler até um versículo de Jesus, João 15, 13. Sim.
que ele fala sobre sacrificar-se a si mesmo, né? Dentro dessa missão do homem como sacrificador. Tu pode ler para nós, amor? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Tá claro, são palavras do próprio Senhor Jesus. O próprio Jesus dizendo isso, né? Então, com certeza, o homem precisa manifestar isso no trato com a esposa, essa questão do sacrifício. Dê o melhor para ela, dê a prioridade para ela, né? Porque ela sim tem prioridade. Ouça sempre, atenda sempre que possível, né? Atenda. Isso não vai diminuir você. Né? Isso, na verdade, fortalece a união e a confiança que há entre vocês. Com certeza. Essa é a função do homem, sim, enquanto sacrificador, enquanto sacerdote, né? No tocante ao trato com a esposa. Né? Agora, com os filhos que estão crescidos, né? Uns já estão casando, o outro tem faculdade, e aí então eu e ela e o Nenê praticamente somos sozinhos em casa. Né? E eles estão sempre por lá, de dia, os dois trabalham. O Nenê tem que idade? O Nenê tem 4 anos, né? Fez segunda, né? Fez segunda, o Adriel fez segunda-feira. Né? Então precisa de um cuidadinho maior, que ele tem um pouquinho de uma síndrome ali, Sim. Um pouquinho a coisa, né? Ele é bem elétrico, assim como diz, né? E é bem ligeiro, né? Então tem que estar atento, né? E a gente, então, sempre, a gente tira um final de semana, os pés não estão hoje, não vamos cozinhar, vamos pedir um X, uma coisa simples. Mas tu imagina a alegria da esposa receber aquele X. Imagina. Já vem com a coquinha junto, né? Então tem que separar um tempo mesmo, né, irmão? Sem dúvida. Sem dúvida, meu irmão. Seguimos? Vamos lá. O que significa sacerdote na sociedade atual? Hoje. Certo. Bom, quando a gente pensa na sociedade, a primeira coisa que vem em mente é a questão do caráter, né? O homem, enquanto servo do Senhor, né? Precisa demonstrar um caráter cristão. Né? Um caráter que realmente mostre como alguém, não alguém que quer ser seguido, porque hoje tem muita gente que quer ser seguido, mas alguém que mereça ser seguido. Né? Alguém que inspire, que realmente esse merece ser seguido. Uma outra questão que a gente pode destacar dentro desse assunto de caráter, né? Espera-se que o homem seja aquele que vai dar a direção, vai dar a orientação, vai dar a instrução. Agora, o que é instrução sem exemplo próprio? Como acontecia nos tempos de Jesus, em que Jesus diz o seguinte: olha, quando os escribas ensinarem vocês façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Porque as obras deles não condizem com os ensinamentos que eles ministram. Né? E o próprio Senhor Jesus chamou eles de quê? De hipócritas. Né? Então, instrução sem o exemplo próprio é hipocrisia. O que é hipocrisia? É se portar de uma maneira que você não é. É tentar aparentar algo que você não é. É ser um verdadeiro ator. Alguém que representa algo, mas não é. Né? Então, a instrução sem exemplo é isso. Então, é muito importante essa questão do caráter, realmente. Além disso, evidentemente, que se nós temos um sacerdote no lar, que ele não se porta com um caráter cristão, nós vamos ter alguém que está criando impedimentos ao Evangelho. Está criando motivo de escândalo à cruz de Cristo. Né? Dentro do lar, isso também vai ter problemas. Vai gerar insegurança na família. Com certeza. Né? Vai criar confusão no lar, né? Confusão na mente dos filhos. Né? Afinal, qual é que eu preciso obedecer? O que você diz ou o que você está fazendo? O que você faz. Né? Então, isso é terrível, essa questão do caráter quando é negligenciado. Né? Isso. O papel do homem precisa ser fornecer segurança para a família. Né? Segurança no tocante dele ser realmente aquilo que ele demonstra ser. Né? Ter um caráter ilibado, ser alguém que realmente vive o que ensina, vive o que prega, espelha Cristo para a família. Né? Precisa fornecer essa segurança. Ter coerência com a fé. Né? Eu gosto muito daquela aquela afirmação que diz assim: nós devemos apenas viver o que nós pregamos e pregar somente o que nós vivemos.
né? Nós precisamos ter isso como meta de vida, né? Ensinar, ser consistente com a sua instrução, com a sua posição, né? Uma outra questão que é importante na sociedade, né? Já que a pergunta do irmão é para a sociedade, a questão da palavra. A palavra de um homem cristão tem que ter valor. Tem que ter valor, peso, né? Tem que ter peso, né? Cumprir as suas promessas, nem que seja com prejuízo próprio, mas precisa cumprir as suas promessas, mostrar valores como honestidade, hombridade, são valores inegociáveis, né? E dentro do caráter ainda, uma outra coisinha que eu gostaria de citar para fechar esse tema, com certeza, vamos lá, é que é a questão do controlar as emoções. Muitas vezes, por uma falta de uma gestão de emoções correta, a pessoa até pode ter um bom caráter, mas no momento se descontrola, perde as estribeiras, como a gente diz, né? Sim. E aí o que acontece? Isso também dá um mau exemplo. Isso também é algo que vai atentar contra aquela imagem, aquele caráter que está sendo construído. Então, o homem, enquanto líder do lar, precisa dar o exemplo nisso. Precisa ter controle sobre as emoções, né? O fruto do Espírito se manifesta com domínio próprio, né? Com temperança. É isso aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre como o homem pode demonstrar esse caráter de sacerdote no trato com os filhos. Isso pega nós. Nós todos. Pois é. Antes que o senhor comente, quando os dois os meus rapazes hoje, os dois têm carteira de habilitação. E quem ensinou a dar os primeiros passos a dirigir, eu tive a coragem de dar para ele, cara. Querem aprender a dirigir, o pai vai ensinar vocês. Só que eu ensinei eles a respeitar a regra, sinalização, 50, 60, 30. Reviremos ali, aquela região de Santa Lúcia que é calminha de noite ali. Tudo, acho que umas 10, 12 travessinhas, tudo com pare, são curtinhas, né? Sim. Pare, tem que parar aqui, tem que segurar. Aí eu disse assim, depois que vocês tiverem habilitação, aí é com vocês. Mas quando você estiver dirigindo comigo, é isso aqui que eu quero. Porque o pai dirige assim. Sim. Isso mostra justamente essa questão do pai, do homem enquanto pai, né? Sim. Quando ele ser inspirador. Ele ser alguém que mereça ser seguido. Alguém que vai dar o direcionamento. Essa é a função, né? Então ele precisa mostrar o caminho, né? Mostrar o caminho, mostrar as placas de sinalização, né? Mostrar onde tem que avançar, o momento que tem que reduzir. Ele precisa ser aquele que dá o direcionamento, né? A gente fala muito que o homem deve ser o provedor no lar. Isso é verdade, tá? Biblicamente, sem questionamento, né? O principal provedor não tem questionamento nisso. Só que é interessante que a palavra provedor tem o sentido de provisão. Ou seja, ter uma visão antes. Né? Ele precisa ver antes. Né? Então não é só a questão do sustento, mas sim de ver antes e dar o direcionamento, dar a direção. Né? Por isso é essa questão do ser inspirador. Se a gente for olhar assim, do ponto de vista da ciência, do comportamento, todos nós tendemos a reproduzir os nossos pais em tudo aquilo que nós não tiver uma resposta pronta. Isso é natural do ser humano. Se ele tiver uma situação diante dele e ele não parou para pensar como ele vai reagir diante daquela situação, como é que ele vai reagir? Ele vai reagir como ele viu o pai dele reagindo. E isto já nos põe um peso ainda maior sobre os ombros. O pai e a mãe, no caso, né? Nesse caso, né? Mas nós estamos falando do pai aqui, então estamos focando mais nos homens, né? Então, por isso é tão importante dar o direcionamento correto, né? Dar a postura correta, porque no momento em que haverá necessidade, ele vai reproduzir isso. Aquilo que o pai faz. Aquilo que o pai faz. Então, se eu quero que o meu filho ore, eu tenho que orar primeiro. Exato. Ele lhe vê orando, né? Isso é importante. Eu tive o privilégio de ouvir o meu mais velho dizendo para a mãe dele: eu gosto quando o pai está orando e está nos abençoando. Olha aí, que bênção. Né? E até hoje eu falo. Quando eles não estão em casa, sim, eu vou lá no quarto, faço que nem Jó fez. Perdoa os pecados.
dos meus filhos. Intercede por eles. Esse cara tem cometido, perdoa ele. E aonde ele estiver, o Senhor cuida deles. Então, o filho segue o que o pai demonstra. Exato. O apóstolo Paulo, por exemplo, falando de filhos espirituais, né, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9, ele diz assim, pois que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. O que é ser-lhes agradáveis? Não é agradar a pessoa, não é fazer o que a pessoa quer. Isso. Mas ser alguém que é tão agradável que aquele que está vendo a pessoa quer ser como ele. É a função do inspirar. Dizer, é agradável estar com ele, eu quero ser com ele, eu quero reproduzir esse tipo de comportamento. E o apóstolo Paulo tinha este propósito, tanto em que em outras passagens ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? Então ele tinha este propósito de realmente ajudar os seus filhos na fé a crescerem em todos os sentidos, né? Principalmente, é claro, na parte espiritual, né? O homem, enquanto pai, precisa ter assumir para si essa função. Ser alguém honrado, equilibrado, que espelhe o caráter de Cristo, que desperte nos filhos o desejo de lhe seguir. E aí sim ele vai conseguir conduzi-los para um crescimento perfeito, para um posicionamento agradável e honroso diante de Deus. Nós temos uma próxima pergunta, irmão Irene, que vai falar sobre como o homem pode inspirar seus filhos a crescer. Mas antes disso tem um vídeo curtinho. Vamos ver esse vídeo aí, depois vamos tirar nossas conclusões. Amém. O irmão Ismael Passos está acompanhando a programação. Um abraço. Irmão Caleb Garbim está acompanhando também. Vamos ouvir o vídeo. Acho que vai sair lá. Meu pai estava trancando o cadeado assim da porta da igrejinha. Aí a mãe colocou a mão no ombro dele e falou: hoje não tem nada lá em casa. Hoje não tem comida não. Lembro como se fosse hoje dela dizendo assim: não tem um carocinho de arroz lá em casa. E eu achava que a gente tinha ido sem tomar café da manhã porque a gente estava jejuando. O pai levantou, deu alguns passos para frente, para a gente não vê-lo chorar. Mas eu já era inteligentinho. Eu olhei e vi os ombros dele fazendo assim. Eu sabia que ele estava chorando, só não queria chorar perto da gente. A minha mãe olhou para mim e fala, ela olha para mim e fala: agora eu que queria voltar. Acho que Deus não mandou a gente aqui não, foi empolgação do teu pai. E ela olha para mim, a minha mãe adotiva nunca leu nem escreveu. E ela olha para mim, um garotinho de, sei lá, 11 aninhos. Ela olha para mim e olha o que ela diz: eu fico preocupada nessa história, filho, com a reputação de Deus. Eu falo: como assim, mãe? E ela diz: a reputação de Deus, a imagem dele, como é que fica? Porque ele que mandou nós. E outra, quando a gente pegou você para criar, Deus falou que você vai ser um pregador da palavra. Como que você vai querer trabalhar para um Deus que não dá conta nem de sustentar seus pais? Uau! Chegamos em casa, a mãe foi para o quarto chorar e eu fiquei na sala sem entender muita coisa, e o pai foi para a cozinha. E de lá da sala eu escutava uns barulhos de garfo, faca, prato. Eu pensava: ué, tem ou não tem? E de repente meu pai grita lá da cozinha: bora agradecer! Eu falei: agradecer o quê, Senhor? Todos os domingos, na casa dos meus pais, eles faziam macarronada. Até hoje é assim porque minhas irmãs aprenderam. Faz o frango separado, faz a macarronada separada, reserva um queijo ralado. Depois pega o frango, joga no macarrão, mistura com a própria mão, limpinha, e joga o queijo assim por cima. O irmão ali falou: aleluia. Todo domingo, até hoje. Domingo, uma macarronadinha.
Aí o pai canta um louvor, um pedacinho de um louvor, e come a macarronada. E lá da cozinha eu escuto ele gritar: vem agradecer! Cheguei na cozinha, 3 pratos, da mãe, o dele, o meu. Branco, prato branco, dá mais sensação de vazio ainda. Não tem nenhum desenho assim, não tinha nada. E ele falou: vamos dar as mãos e agradecer. Oh, como é bom saber que tem um Deus no trono. Como é bom saber que tem um Deus no controle. Segurando nas nossas mãos, o pai levantou a cabeça e disse: Senhor meu Deus, aqui fala o Plínio, teu servo, que o Senhor chamou para trabalhar para si, e prometeu cuidar de mim e da minha casa. O Senhor sabe, Senhor, que todos os domingos aqui em casa tem macarrão com frango. Todos os domingos aqui em casa tem macarronada com frango. E o Senhor sabe que a gente canta um louvor e depois come a macarronada. Eu estou orando hoje só para avisar que hoje não tem macarronada, e então só vai ter o louvor. Já que não tem a macarronada, vai ter pelo menos o louvor. Quando o velho começou a cantar, a campainha começa. Pem, pem, pem. Sabe quando a pessoa está com pressa, quer ser atendida? Pem, 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 pem. Eu fui correndo para a porta. Quando eu abri a porta, tinha um homem grande. Para criança, todo homem é grande, mas aquele é altão mesmo. Ele tinha um pacote na mão. E desses pacotes da mão dele, saiu um cheiro que veio na altura do meu nariz e entrou pelas profundezas da minha alma. E ele perguntou: é aqui que mora o pastor daquela igrejinha amarela ali da esquina? E eu falei: é sim. Meu pai já veio saindo, a mãe também. Pois não, moço. E ele falou: olha, pastor, eu não sou evangélico não tenho religião, nem acredito muito nessas coisas assim não. Mas eu estava ali no mercado e eu senti uma coisa. Você sabe que coisa é essa? Eu senti uma coisa falando comigo: compra e leva para o pastor daquela igrejinha amarela lá da tua rua. Aí ele olhou para mim, um garotinho, e diz: menino, eu não sou evangélico não sei muito dessas coisas, mas eu fui comprar um pacote de arroz, um pacote de feijão, eu trouxe aí comigo, mas a hora que eu estava pegando isso, essa coisa falou comigo assim: leve algo pronto, porque eles já estão assentados à mesa esperando. Vocês já almoçaram hoje? E eu falei... Ele pega aqueles pacotes, coloca na mão da minha mãe e diz assim: a senhora desculpa, o supermercado que eu estava não tinha muitas opções. A única coisa pronta que eu encontrei foi macarronada com frango. Vocês gostam? Foi uma reflexão para quem está nos assistindo. Então o senhor pode comentar sobre aquele negócio ali de o homem inspirar os filhos a crescer. Ele viu o pai fazendo isso. Glória a Deus, glória a Deus. Um vídeo muito inspirador, né, para nós, isso, né? Um testemunho muito impactante, né? Quando eu olhei aquele vídeo, é esse aqui que eu vou separar para pedir para o irmão reproduzir lá. Até antes da pergunta, se me permite, sim. Um comentário sobre o vídeo. Sim. Eu acho que este vídeo mostra que o pastor Plínio tinha justamente essa questão da provisão, Da provisão, né? Da visão antes. Né? De enxergar antes. Porque o que seria essa provisão do pastor Plínio, do vídeo? Ele sabe o Deus que ele está servindo. Com certeza. Ele tem convicção do Deus que ele está servindo. Ele tem consciência do lugar em que ele está. Ele sabe que ele está ali porque Deus o colocou. Ele sabe que serve o Deus da providência, o Deus da provisão. Né? Isso. E ele não limita a Deus. Ele sabe que Deus pode agir oportunamente. Né? Mas ele se dispõe, ele toma um ato de fé
de se dispor a realmente receber essa bênção, né? E olha que interessante, né? Ele coloca os pratos à mesa, ele faz todo o ritual. Todo o ritual, como se tivesse comida. Como se tivesse comida, né? E aí, ou seja, ele demonstra com atitudes, né, a situação que ele está diante de Deus, e quando ele fala com Deus, ele não usa de subterfúgios, ele fala exatamente o que ele está vivendo. Direto ao assunto. Exatamente. Direto no assunto. Sem muita... Enrolar. Sem enrolar ele, né? Que ele podia ter dito pro filho, hoje não vamos fazer isso, porque não tem aquilo. Exato. Não, ele fez a criança entender que ia ter comida. Mesmo ele falou agiu que normal, né? Vazios, Agiu normal. Exato. Esse é o tipo de líder que inspira. Alguém que tem consciência de onde está, sabe para onde está indo, né? Alguém que você vai olhar e vai dizer, não, essa pessoa merece ser seguido. Ele sabe o Deus que está servindo. Ele sabe como agir, como se comportar, né? Agora, sim, voltando então para a pergunta. Para inspirar o filho, né? Para inspirar o filho, né? Como ajudar seus filhos a crescer, né? Tu pode ler para nós, por favor, amor, Lucas 2:52. Não se preocupe com nada, tem uns minutinhos a mais. 2:52? Isso. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Esse versículo é bem ilustrativo, né? Porque Jesus está crescendo fisicamente, né? Estatura. Ele está crescendo intelectualmente, porque ele cresce com sabedoria, inclusive ele vai conversar com doutores da lei e tudo mais. Mas ele cresce em graça diante dos homens, isso mostra um crescer socialmente, né? E diante de Deus, um crescer espiritualmente. Então, um crescimento completo, né? Esse deve ser o crescimento que o homem deve buscar para os seus filhos. Como ele vai fazer isso na prática? Como é que ele vai inspirar os seus filhos a se desenvolver de forma plena, né? A integralidade do ser humano? Claro, a Bíblia nos dá diversos princípios, né? Vamos escolher alguns, pelo menos, para a gente falar, né? O primeiro que eu gostaria de deixar para os pais: escolham as batalhas a lutar. Não dá para lutar todos. Não dá para lutar com todas, né? Não dá para lutar todas, né? Então, para lutar com os filhos, seja exigente em coisas realmente grandes, em coisas que valem a pena. Agora, nas coisas pequenas, seja paciente, né? Eu estava ouvindo essa semana, inclusive, uma história de um pai, né, que o filho chega de manhã para ele e pede atenção, e o pai está muito ocupado, porque tem um trabalho. Chega meio-dia, o filho pede atenção, e o pai está ocupado. E aí chega de tarde, o filho vai para a escola e o pai repreende ele porque não escovou os dentes direito, porque não arrumou a cama direito, e não dá aquela atenção para ele. Assim ele vai o dia inteiro, né, focando em coisas pequenas e deixando a questão grande, que é o quê? É o tempo dedicado ao filho, a atenção, o amor, o cuidado, o carinho, a instrução, a orientação, o perdão. Isso são coisas grandes. Isso precisa ser focado, né? As coisas pequenas a gente pode deixar passar. A gente pode ser tolerante, paciente, né? Deixar passar algumas coisas pequenas. Aí chega à noite, esse pai da história, né, ele chega a ficar culpando a si mesmo. Tudo que eu fiz, e na verdade agora o filho está dormindo, perdi um dia, amanhã eu vou fazer diferente. Né? E aí? E amanhã, será que chega? Será que realmente muda de atitude? Ou a gente começa a repetir aquilo? Né? Então, escolha as batalhas a lutar. Escolha as batalhas para lutar. Não vamos lutar todas. Né? Outra questão, seja acessível e amigo para os seus filhos. Há muitos pais, até uma questão bem da masculinidade, isso, né? Acham que o fato de brincar com os filhos, de perdoar, de tolerar, vai enfraquecê-los em autoridade. Não. Ter um comportamento amigável, ser amigo dos filhos, relevar muitas coisas, perdoar, brincar com os filhos, né? Eu tenho duas filhas meninas. Então, eu tive que aprender a brincar de boneca. Porque senão eu não brinco com as meninas, né? Entendeu? Homem brinca de boneca, sim, brinca com as filhas, sem problemas, né? Homem brinca de cavalinho com os filhos,
Triste é a criança que nunca teve a oportunidade de brincar de cavalinho com seu pai. Né? O homem, quando pequenos, né? Quando grandes, o homem precisa se permitir rir com os filhos, dar gargalhadas com os filhos. Né? Hoje em dia tem muito essa questão do eletrônico, né? do mundo eletrônico. Precisa participar desse mundo, entender os seus filhos. O nenê gosta de assistir desenho e eu assisto com ele, dou risada com ele. Exato, está participando, daquele momento. Né? Outra questão, uma forma de inspirar os filhos e ajudá-los a crescer. Seja misericordioso. Né? A gente tem a tendência a achar que ser severo, a severidade, vai conduzi-los pelo caminho mais rápido. Via de regra, não é o que acontece. Filhos de pais severos tendem mais fácil à rebeldia. Exato. Enquanto que pais que relevam, que são misericordiosos, que são amigos, que são parceiros, tendem a conseguir que os filhos se abram mais, conversem mais, abram as suas demandas, exponham as suas demandas, né? Porque eles têm as suas razões, embora nem sempre o pai vai dar a razão, vai mostrar para ele onde ele está errado, enfim, sim, perfeito. Mas não aquele excesso de severidade. Uma outra questão, dentro disso, ser misericordioso. Todo filho, é todo mesmo, todo filho deseja a aprovação dos pais, deseja a aprovação do pai, cresce com essa questão, com essa necessidade de aprovação dos pais, de aprovação do pai. Então, é importante que o pai, sim, preste conta aos filhos. Jamais dê uma ordem sem explicar o motivo, sem dar satisfação. Por quê? Porque ele precisa demonstrar isso para o filho, de que ele é importante, de que ele é, sim, alguém que merece a atenção do pai. Né? Outra questão dentro de ser misericordioso, amoroso com os filhos, a questão da atenção, do tempo dedicado. Né? Esses dias nós conversávamos, eu e minha esposa, que às vezes a Rebeca, ela não pede, ela chega e sobe no colo da gente. Né? E aí nós estávamos comentando, por que ela quer falar, o que ela quer fazer com isso? Ela quer atenção. Né? E muitas vezes os filhos crescem sem a atenção, e aí eles se tornam adolescentes e começam a manifestar comportamentos agressivos, comportamentos que eles sabem que os pais condenam. Por quê? Porque eles estão gritando por atenção. Chamando por atenção. Eles estão gritando por um tempo de atenção com o pai. Então, o tempo é importante. Né? Isso não significa que os pais vão ser complacentes, que não vão estabelecer limites, que não vão aplicar disciplina com amor. Não. A disciplina também é importante, também é uma forma de amor. Os filhos precisam e desejam ter limites, mas eles querem limites claros, justos, que eles possam compreender, entender, ser explicados. Né? Essas seriam algumas formas, né, de a gente inspirar os filhos. Ser amoroso. O amor a gente se demonstra de várias formas, como, por exemplo, o toque, né? O abraço fraternal, o abraço paterno, o beijo fraternal, respeitoso. Hoje, do serão 8h15, aí eu vinha pela garagem, meu pezinho estava lá, a mãe dele estava fazendo uns pão lá, e ele veio e me abraçou. E eu disse, pai, está tudo suado, meu filho. Mas não teve jeito, me abraçou e foi comigo até a sala agarrado comigo. Né? Então é isso que nos motiva. Né? Exato. A importância do toque, né? De demonstrar afeto. Né? Isso é segurança emocional para o filho. Né? E filho de qualquer idade precisa disso, uns mais, outros menos, outros são mais abertos, outros não. Sempre lembro de uma palavra que o João Fernandes, nosso pastor, dizia. Ele foi meu pastor lá na Forqueta. Irmãos, quando vocês forem beijar os filhos, nem que esteja barbudo, beije, abrace. Sim. Porque se vocês não fizer isso, o mundo vai fazer. Exato. Se ele não tem esse carinho em casa, ele vai buscar esse carinho fora. Né? E aí, sabe-se lá Deus aonde é que ele vai buscar. E depois é tarde para chorar e pedir de volta. Né? Exato. Diga. Pastor Jonas está na escuta. Paz do Senhor, irmãos. Bênção de Deus. Palavra edificante. Abraço ao meu amigo e irmão Heleno.
sua esposa, a irmã Elisandra e o irmão Isaías. Obrigado, pastor. Um abraço, se o senhor pastor não escutar nós aqui, quem que escutaria? Um abraço aqui do irmão Heleno, né? Nós convidamos ele aceitou, então queremos louvar a Deus por essa oportunidade. Para nós fechar, nós temos que fazer o sorteio ainda do livro, né? Já foi nos horários ali, e o horário já está esticado, né? Que conselho final deixaria para os pais sacerdotes? Para nós fechar esse podcast aí e ir para uma oração forte. Acho que vamos focar então na parte espiritual. Né? Isso. Acho que o mais importante seria isso, mais né? Espiritual. Dedique seus filhos cedo para o Senhor, desde cedo ao Senhor. Né? Alimente a fé dos seus filhos. Ensine-os a amar a Deus. Torne aprender sobre Deus e aprender sobre a Bíblia algo divertido, algo atrativo, algo gostoso de se fazer em família. Ensine-os a orar, orando com eles. Isso é importante. Né? Quando atingem uma idade possível, encoraje-os ao batismo. Nós vamos ter agora um batismo do centenário, né? No mês de abril. Mas que vem dia 14. Os que têm filhos em idade já batismal, Incentive, né? incentive. É equivocado esse pensamento de dizer só vou incentivar o meu filho quando ele estiver bem. Não, incentive-o ao batismo para que ele possa melhorar, para que ele possa ter mais responsabilidade com Deus, para que ele se aperfeiçoe mais. Precisamos sim incentivar eles ao batismo. Os meus 2 meninos, não precisou eu dizer para eles quando é que vão se batizar. O Estevo, que é o mais velho, que é músico, é professor de violino, ele chegou para mim e disse: pai, vou me batizar. Eu disse: mas tu está ciente do que tu está fazendo? Vou, pai. Tenho orado e o meu objetivo é me batizar e servir a Deus. Quero ser músico, quero cooperar na igreja. Glória a Deus. Aí na época era o pastor Oswaldo, nosso pastor lá. Aí eu disse: então, tem que ir lá falar com o pastor e conversar com ele. Sentamos lá, o pastor atendeu nós lá, e ele disse assim: não vou nem perguntar se o pai ensinou ele, porque senão não estaria aqui. Então eu nem vou fazer, nem vou pedir para te fazer o discipulado, porque eu creio que o Isaías já deve ter te evangelizado. Já discipulou em casa. Foi aonde eu disse para o senhor que ele disse: o pastor, eu sirvo, eu vejo meu pai orando em casa. Glória a Deus. Incentivando. E o Isaac da mesma forma. Bênção de Daí Deus. já tinha trocado o pastor, era o pastor Alexandre na época lá. Alexandre Bagestrin. Chegou lá: pastor, quero me batizar. Ele disse: teu filho do Isaías, mas vamos então, vamos fazer a tua ficha. Não vamos nem te evangelizar, porque com certeza ele já te convenceu, disse o Alexandre. Outra coisa importante, irmão Isaías, incentive seus filhos de qualquer idade à busca do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo está acessível a todos, de qualquer idade. Então, incentive-os a buscar. O batismo com o Espírito Santo vai possibilitar uma nova esfera de relacionamento com Deus. Mostre para eles que é para eles. Fale sobre o propósito divino. Deus tem um propósito especial para cada ser humano. Fale para eles que eles são especiais para Deus, que Deus tem um propósito na vida deles. Isto é a mais pura verdade. Incentive-os a participar da vida da igreja. A igreja tem atividades para diversas faixas etárias. Invista nos seus filhos, invista em eles participarem, se envolverem. Eu comprei um violino que custou quase 3 mil para o meu rapaz, para dar aula e tocar. Isso é um investimento. É um investimento. Exato. Então, isso é importante, né? Incentivar, investir para que eles se envolvam com as coisas de Deus. Claro, protegê-los das más influências, protegê-los das amizades não saudáveis, mas incentivá-los para o grupo saudável, para estar na igreja, para trabalhar para o Senhor, para servir ao Senhor, né? Ter esse envolvimento sadio com as coisas do Senhor. Acho que isso seria o conselho final, né, para todos os pais. Antes de nós orar e o senhor fazer os agradecimentos, as considerações finais, vocês têm como fazer o sorteio lá eletronicamente? Então tá, vamos ao sorteio do livro. Assine ele para nós, né? Se caso o irmão que ganhar o livro já tem esse livro aqui, passe para outra pessoa, né? Amém. Dê para um amigo, dê para um parente que não tenha, né? E eu li ele, é muito bom. Esse livro foi meu filho que deu
no dia que eu estava lá no sábado no café. E esse livro tem tudo a ver com o que nós estamos tratando aqui hoje, né? Uma extensão do assunto hoje. Então o senhor que assina para nós, aí o ganhador já vai sair ali. Já vamos ver então quem vai ser o ganhador. Daí nós passamos um pouquinho aí, uns minutos aí, mas é pela causa do mestre, né? Agradecemos os nossos técnicos, hoje estão em 2 aí para nos auxiliar aí. O Elias e o Antenor, né? Ismael Passos. O irmão Ismael Passos é o nosso teólogo também lá, né? Então, Ismael, tu nos procura lá na nossa de Reolon, que tu ganhou o livro do irmão Heleno. Se caso tu tiver esse livro aí, com esse título aí, tu passe para frente, dê para um amigo, um parente aí que não tenha, né? E que seja evangelizado. Vamos proceder da mesma forma a Bíblia, né? No dia da bibliologia, né? Vamos sortear essa Bíblia aqui de estudo, tá? Nós queremos, então, agradecer ao irmão... Tá aqui, autografado Heleno. Ao irmão Ismael Passos. Daí fica a critério dele, tá? Tranquilo. Queremos agradecer, então, ao nosso amigo, irmão Heleno Pedroso e a esposa por se disponibilizar, vir no podcast 22 horas, né? Só por Jesus mesmo, né? Por amor à causa, né? Foi um prazer ter vocês conosco aqui e que Deus possa abençoar a vida de vocês, né? Lidiane Melo entrou agora também. Perdeu o sorteio do livro, mulher. É a esposa do irmão Luciano, evangelista lá, de Santa Lúcia, são os pastores de lá. Tá? A irmã quer deixar as considerações finais? Amém. Gostaria de agradecer, né, mais uma vez a Deus. E que nem o irmão disse, né, às 22 horas, mas às vezes a gente faz tanta coisa durante o dia, né, irmão? Chega essa noite realmente, às vezes a gente sente o cansaço, né? Sim. Mas aí nada que um bom banho, né? É isso, né? Não renove as nossas forças e a gente está aí para servir ao Senhor, né? Amém. Graças a Deus por isso. Então a gente agradece a vinda dos irmãos aqui, o senhor também. Amém. Eu que agradeço, irmão, pela depois honra. Depois que o irmão Heleno, mano, tem uma oportunidade. formação, né? Pastor, diga lá o que tu... A gente conhece como irmão Heleno, fica uma coisa Sim. pesada, irmão. Não, né? fica uma coisa alegre. Todos somos irmãos mesmo, né? Todos somos irmãos em Cristo Jesus, é o que importa. Né? O que importa é a salvação, né? É isso aí. Eu quero agradecer, irmão, né, por essa oportunidade, né, por esse convite, né, honroso nós estarmos aqui discutindo sobre esse tema tão importante. Muito né? bom, Eu entendo, irmão Isaías, que precisamos falar sim muito de família. Precisamos instruir muito as famílias. Precisamos fortalecer as famílias da casa do Senhor. Nosso podcast é sobre família. Vamos seguir nessa linha, né? Glória a Deus. Essa linha de pensamento. Que Deus continue usando o irmão, né, nesse ministério e nesse trabalho aqui, para a glória do seu nome. Amém. Então vamos pedir que o senhor ore, encerrando com uma oração. Amém. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, na tua presença nós chegamos em oração, te agradecendo, Senhor, por essa oportunidade rica que nos concedes de estarmos aqui, Senhor, neste programa, nesse podcast de Reolon, ministrando, Senhor, uma porção da tua palavra aos nossos irmãos. Pai querido, eu te peço que a tua bênção seja sobre a vida do teu servo, irmão Isaías, a equipe técnica dessa rádio. Que o Senhor venha abençoar, Pai, a cada um dos nossos irmãos e amigos que estão acompanhando e que irão acompanhar essa programação depois gravada. Que a tua bênção, Pai, seja sobre cada um e, em especial, Pai, seja sobre as famílias da tua casa. Que o Senhor possa abençoar para que haja, Senhor, sensibilidade, compreensão, amor, cumplicidade, apoio mútuo, e que nós tenhamos a cada dia famílias mais saudáveis, mais fortes, para termos uma igreja ainda mais forte e saudável para a glória do teu nome. Fica conosco, é a nossa petição, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Voltamos então na próxima quarta-feira, se assim Deus nos permitir, né? E obrigado mais uma vez a todos que entraram aí. A irmã Lidiane botou aqui, que pena, chegamos tarde do culto. Não conseguimos acompanhar hoje a programação inteira. Mas estava no culto, entendeu? Importante é isso, né? Glória a Deus. Então,
Obrigado a todos em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais um inspirador episódio do Enfoque AD Reolom, o podcast que fortalece a sua fé, ilumina o seu caminho.